Pessoal, abrindo aqui, mostrando para vocês a capa do Jornal Globo de hoje. Emendas PIX aceleram taxa de reeleição dos municípios. Ou seja, foi a eleição do dinheiro, a primeira eleição do dinheiro das emendas parlamentares nesse patamar inédito, né? Porque sempre teve emenda parlamentar, mas era uma coisa residual. Agora não, agora é inclusive o maior orçamento de investimento do Brasil é o das emendas. Elas têm mais dinheiro que o próprio governo federal tem no PAC, por exemplo. A gente tem falado o quanto o Centrão conseguiu ampliar espaço de prefeituras e isso está diretamente ligado às emendas parlamentares. Eu fiz um levantamento aqui, essa é a primeira eleição que tem a total influência do orçamento secreto, emendas PIX, a emenda parlamentar como um todo. E a gente teve, de 2021, início do mandato desses prefeitos, que agora ou buscam reeleição ou tentam eleger seus sucessores, 80 bilhões em emendas que foram derramados nesses municípios. E aí é muito interessante ver o raio-x disso nessa matéria do Globo, tá? Tá aqui, eles pegaram 178 municípios que mais receberam emendas parlamentares, tá? Nos últimos 4 anos. A taxa de sucesso do grupo que estava no poder na prefeitura, seja o próprio prefeito se reelegendo, ou seja, o prefeito às vezes não pode mais se reeleger, mas aí coloca ali um sucessor do grupo dele, 94% de taxa de sucesso. Ou seja, o Centrão realmente criou um modelo bem sucedido de se manter no poder, de se perpetuar no poder, né? Emendas parlamentares, etc., escoando, tomaram o orçamento e vocês vejam o resultado aí. Bem, eu vou retomar esse assunto, mas deixa eu só ir no assunto principal do vídeo, que é a questão do Malafaia, né? Malafaia diz que Bolsonaro é covarde e omisso e questiona: que porcaria de líder é esse? Ou seja, um escândalo, né, dentro da extrema-direita. Aliás, o Marçal realmente rachou a extrema-direita de uma maneira que, olha, vamos ver as repercussões que isso vai ter, tá? Porque não é só mais a questão do Marçal agora. Por exemplo, o jeito que o Bolsonaro olha para o Nicolas, o jeito que o Bolsonaro, por exemplo, olha para outras lideranças que apoiaram o Marçal, tudo mudou. Agora existe muito mais desconfiança entre eles, né? Então tá aqui, pastor afirma que dubiedade do ex-presidente nas eleições de São Paulo e de Curitiba foi uma vergonha. Então é o seguinte, a Mônica Bergamo pergunta para o Malafaia quais foram as suas decepções nessa eleição. E aí ele começa. Eu vou começar da maior para menor. A primeira decepção foi Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau, da guerra. Eu o bombardeava, dizendo o seguinte: você, Magno, tem que se posicionar, você tem que falar contra o Pablo Marçal. E o Magno Malta ficou calado, dizendo que essa guerra não é minha. E eu respondia: como assim? O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa. Mas Magno Malta não tomou nenhuma atitude. Bem, aí ela pergunta: e qual foi sua segunda decepção? Aí tá aqui, com o deputado Marco Feliciano. Um dia desses ele pregou na minha igreja. Disse: Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem era o Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer apoiando Pablo Marçal. A terceira decepção, na ordem de grandeza, foi com o deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Aí ele diz que existem agora os bolsominions e os nicolominions, né? Já dando aí a dimensão que o Nicolas está tomando, né? O Nicolas está virando um personagem dentro da extrema-direita que é capaz talvez até de competir com o Bolsonaro. E aí falou que esse negócio do Nicolas ter apoiado o Marçal foi coisa de politiqueiro velho. Bem, e aí ele diz: agora vamos para a maior decepção, Jair Messias Bolsonaro. Bem, e aí o que o Malafaia diz? Ele falou: olha, primeiro, em São Paulo, mesmo o PL tendo indicado o vice do Nunes, mesmo tendo sido fechado um acordo com o Nunes, tava tudo certo. E aí quando o Paulo Marçal começa a surgir nas pesquisas, começa a formar um movimento ali, o Bolsonaro simplesmente descumpre todos os compromissos que ele tinha assumido com o Nunes e começa a fazer um jogo duplo, né? Começa a não querer entrar na campanha do Nunes, não querer... E então ele diz, né? Em São Paulo o Bolsonaro ficou em cima do muro. Lá no Paraná, o Bolsonaro tinha o candidato dele, que era o tal de Eduardo Pimentel, que tem inclusive um vice bolsonarista radical, tal, que é o Paulo Martins. Enfim, é uma chapa que tem o PL do Bolsonaro na vice, tá? Com o bolsonarista radical na vice. O acordo foi firmado. E aí ele viu que essa Cristina Grêmio começou a fazer sucesso, é uma bolsonarista que foi da Jovem Pan, estava na Gazeta do Povo recentemente e tal. A mulher começou a subir e tal, e ele foi lá e endossou a mulher. Aí o Malafaia diz, né? Bolsonaro sinalizou duplamente: gente, isso não é papel de direita de nível maior. Eu apoio
Bolsonaro, mas eu já disse, sou aliado, não alienado. E aí a Mônica Bergman me pergunta, né? E por que a decepção? Aí o Malafaia responde, olha, um político é reconhecido por seus posicionamentos. Qual foi a sinalização que o Bolsonaro passou? Que eu não sou confiável em meus apoios políticos. Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha. Olha só, o Bolsonaro sempre foi isso aí, tá? Oportunismo, falta de caráter, falta de palavra. O Malafaia que é um trouxa, né? De não... Ou não viu, ou não quis ver, né? Que é, na verdade, a possibilidade. Não quis ver quem era o Bolsonaro. Bem, só para encerrar esse vídeo, pessoal, o PT vai obstruir a sessão lá na CCJ, que votaria o projeto de anistia para os presos do 8 de janeiro. O PT vai obstruir porque lá na CCJ ele é minoria, mas na reportagem que o Lauro Jardim conta que há uma certa tranquilidade de que no plenário isso seria derrubado, tá? Mesmo que passe na CCJ. Bem, outra coisa, o PL, ele foi o partido que elegeu mais vereadores nas capitais, muito em função dos puxadores de votos, né? Então, teve um cara lá que foi o mais votado de São Paulo, teve um assessor do Nicolas que foi o mais votado em Belo Horizonte, teve todas essas capitais, tem sempre um bolsonarista que puxa os votos, tal, que é muito estridente nas redes. Agora, quando a gente sai das capitais e vai para o resto do país, aí a gente vê que o que predomina é o de sempre, né? Na verdade, é o Centrão dominando as eleições ali nas câmaras municipais, tá? E o PL e o PT mais atrás. Então a gente vê que essa questão da disputa mais ideológica e tal, ela é uma coisa mais das capitais do país, tá? Essa coisa do bolsonarismo versus antibolsonarismo, capitaneado ali pelo PT e tal. No restante do país, o que predomina é uma coisa meio cinzenta, né? Sem uma matriz ideológica tão clara, até também muitas vezes com interesses patrimoniais, né? Interesses escusos. Enfim, essa história que a gente já conhece bem. E aí, para fechar uma última, pessoal, eu diria que esse é o final, o grande finale, né, da história aí do Ciro Gomes, das escolhas que ele fez, né, de ter focado que o inimigo maior era o PT, né, e que o Bolsonaro que estava na tentativa de golpe ali e tal, em 2022, que aquilo ali era uma coisa menor do que o risco do Lula, né, ser presidente. Então, essa foi nitidamente a escolha do Ciro Gomes naquela campanha, a gente comentou muito isso aqui na época, a postura dele nos debates deixava isso claro. Ele agredia mais o Lula do que o Bolsonaro. Mas eu não vou voltar nessa discussão, não. O fato é que está aqui, no Globo de hoje, com 5 prefeitos, PDT de Ciro quase desaparece no Ceará. O partido tinha conseguido 67 cidades cearenses há 4 anos, agora PSB de Cid Gomes e PT de Eumano dominam o estado. E assim, chamou a atenção para o nível de devastação, não só o dado global, que é uma coisa impressionante, mas também chama a atenção especificamente a capital, né? O Ciro tinha o prefeito de Fortaleza há muito tempo e ele não conseguiu levar o prefeito de Fortaleza nem para o segundo turno. Nem para o segundo turno. A disputa vai ser lá entre o bolsonarista e o candidato do PT. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, é só você escrever aqui nos comentários do vídeo a palavra dólar, que o Thiago vai te mandar uma mensagem inbox e vai te dar o passo a passo. Pessoal, então é isso. Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.